Que a paz do Senhor esteja com todos nesse dia e que Ele abençoe ricamente a sua semana. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada de um capítulo que é fascinante, Jeremias 49. Estamos com um texto bíblico em mãos, na Nova Almeida Atualizada, e vamos nos apoiar bastante nos comentários de Charles H. Dyer para nos guiar. Exato. Não é só uma lista de condenações, sabe? É um olhar sobre como Deus interage com todas as nações, com base em princípios de justiça, orgulho, soberania. Cada profecia tem um contexto histórico e uma mensagem teológica que é única. Certo. A nossa missão aqui é entender as profecias que Jeremias proclamou contra as nações vizinhas de Judá. Por que Amon foi julgado? Qual era o problema específico com Edom? E o que a gente pode aprender com esses julgamentos que de alguma forma ecoam até hoje? É uma ótima pergunta, e a resposta está nos detalhes. Ok, vamos mergulhar nisso. Começamos com os Amonitas. A profecia abre com uma pergunta bem cortante, né? Por acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade? O que está acontecendo aqui? Então, o comentário de Dyer nos dá o contexto. Os amonitas viviam a leste do Rio Jordão. Quando o reino do norte de Israel foi levado cativo em 722 a.C., eles viram uma oportunidade. Uma oportunidade. Sim, eles invadiram e tomaram posse do território da tribo de Gade, agindo como se Israel não tivesse mais herdeiros, como se o futuro daquele povo tivesse acabado ali. Foi puro oportunismo. Exatamente. E a menção a Milcom, que também é conhecido como Moloque, o deus nacional de Amon, é uma provocação direta. Jeremias está dizendo que o Deus deles herdou uma terra que pertencia por direito ao povo do Deus de Israel. É uma afronta. E o pecado principal deles, além da invasão, era o orgulho. O versículo 4 diz: Por que você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo, quem me atacará? Precisamente. Era uma combinação de oportunismo com uma autoconfiança arrogante baseada nas suas riquezas, na fertilidade das terras. Eles se sentiam intocáveis. E o julgamento é severo. A capital, Rabá, vai se tornar um montão de ruínas e eles serão dispersos pelo terror. Mas aqui é que fica realmente interessante. O versículo 6 promete algo totalmente inesperado. Sim, apesar de tudo, Deus diz, mas, depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon. Dyer ressalta isso como um ato da graça de Deus, mostrando que o plano de restauração dele não se limitava só a Israel. Mesmo no meio do julgamento, havia uma semente de esperança futura para os amonitas. Isso é incrível. Agora a gente vai para Edom, e o tom parece mudar completamente, fica ainda mais intenso. A profecia começa questionando a famosa sabedoria de Edom, especialmente da região de Temã. O que é fascinante aqui é a história por trás. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Havia um laço fraternal, sabe? Um laço de sangue. Exato. E o comentário de Dyer aponta que um pecado contra um irmão era visto como algo especialmente grave. Edom não só falhou em ajudar Judá, mas muitas vezes se alegrou com a desgraça deles. Nossa. E Temã era célebre por sua sabedoria. Era a terra de Elifaz, um dos amigos de Jó. Então a profecia de que a sabedoria deles desvaneceu era um golpe profundo no orgulho nacional. E a imagem do julgamento é devastadora. O texto diz que será mais completo que a colheita de uvas ou a ação de ladrões. O que isso quer dizer? Dyer explica essa metáfora poderosa. Pense assim, colhedores de uvas sempre deixam alguns cachos para trás. Certo. Mas o julgamento de Deus sobre Edom seria total. Eles os desperia, não deixando nada. Ninguém estaria salvo, exceto os órfãos e as viúvas, que o próprio Deus protegeria. O orgulho de Edom também é um tema central, baseado na segurança geográfica deles, né? Você que vive nas fendas das rochas, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei. Exato. Pense em Petra, cidades esculpidas na rocha, fortalezas naturais. Eles confiavam nas suas defesas,
que pareciam inexpugnáveis. Uhum. Mas Deus afirma que nenhuma fortaleza terrena pode proteger contra o seu juízo. E, ao contrário de Amon, o fim da profecia para Edom é sombrio. Não tem uma promessa de restauração. Essa diferença crucial que Dair destaca. Edom é comparado a Sodoma e Gomorra, um símbolo de destruição permanente. Que pesado! E, historicamente, foi o que aconteceu. Os edomitas foram expulsos, se tornaram os idumeus e, por fim, deixaram de existir como um povo distinto. O julgamento foi final. Agora vamos analisar um grupo de profecias mais rápidas. Contra Damasco e depois contra as tribos nômades de Quedar e Azor. O elo comum parece ser o avanço da Babilônia. Sim. Para Damasco, uma grande cidade da Síria, a profecia descreve o pânico ao receber más notícias. A angústia é comparada de uma mulher em trabalho de parto. Uma imagem recorrente para pavor e dor súbitos. Exato. O julgamento seria militar. Seus soldados silenciados e as fortalezas de Ben-Hadad, a dinastia reinante, incendiadas. E quanto a Quedar e Azor? Eles não eram uma cidade-estado, mas tribos do deserto, certo? Isso. O comentário de Dyer esclarece que eram ismaelitas nômades, conhecidos pelos rebanhos, pelo comércio. O ponto-chave aqui é a falsa segurança deles. Falsa segurança? Como assim? Eles viviam em locais remotos no deserto, sem portões nem ferrolhos, e se sentiam seguros por causa disso. Achavam que ninguém se daria ao trabalho de ir até lá. Que ironia! Uma ironia trágica. No entanto, Deus convoca Nabucodonosor para atacá-los. A falta de defesas se torna a maior vulnerabilidade deles. O terror por todos os lados os alcançaria, e seus bens mais preciosos, camelos, rebanhos, tendas, seriam levados como despojo. O resultado final para eles é a desolação total. Azor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. É uma imagem de abandono completo, mostrando que nenhum lugar é remoto o suficiente para escapar do juízo divino. Finalmente, a gente chega na profecia contra Elã, que corresponde à região do atual Irã. O foco do julgamento é muito específico. Sim, é quase cirúrgico. A profecia diz que Deus quebrará o arco de Elã, o principal do seu poder. O arco? O arco. Dyer explica que os elamitas eram arqueiros renomados. O arco era o símbolo e a base do poderio militar deles. Quebrar o arco era quebrar a espinha dorsal da nação. E o juízo é descrito como invasores, vindo dos quatro ventos, espalhando os elamitas por toda a terra. É uma imagem de desmantelamento total e exílio global. E tem mais. Deus diz que vai colocar o seu trono em Elã para supervisionar pessoalmente a destruição. Nossa! É uma afirmação de soberania absoluta. Mas de forma surpreendente, assim como aconteceu com Amon, o capítulo termina com uma nota de esperança para Elã. Isso cria um contraste impressionante com o destino de Edom. Mostra que mesmo para uma nação distante e pagã, o plano de Deus incluía uma possibilidade de restauração futura. O julgamento, por mais severo que fosse, não era necessariamente a palavra final. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Vimos Deus julgando nações por razões bem claras. Amon pelo oportunismo, Edom pela traição e orgulho, Azor pela falsa segurança e Elã pelo seu poderio militar arrogante. Exato. Se a gente conecta isso a um quadro maior, vemos um padrão. Deus é o Senhor de todas as nações, não só de Israel. Ele as responsabiliza por suas ações. E, ao mesmo tempo, vemos que a sua soberania muitas vezes abre espaço para a graça e a restauração, mesmo depois de um juízo devastador. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir, não é? Com certeza. As fontes mostram um Deus que julga as nações com base em princípios como justiça, orgulho e a forma como tratam os outros. Se esses mesmos princípios fossem aplicados às nações de hoje, como elas seriam avaliadas? Uma pergunta poderosa para se pensar. Que Deus abençoe a todos os ouvintes